Olá, juros altos até quando, hein? Essa é a discussão que a gente traz agora para você que está conosco aqui na CNN Brasil. A taxa de juros deve ser mantida pelo Copom em 13,75% na semana que vem, que é uma previsão da Associação Brasileira de Bancos, que aponta também uma queda de juros, só que somente a partir do mês de agosto. A gente tem acompanhado essa taxa de 13,75%, que vem desde antes da eleição presidencial. E muito falava-se, isso tem a ver com a eleição, após o resultado da eleição, quais seriam as oscilações? E a gente vem nesse mesmo patamar desde então. Assunto importante, relevante, discussão boa, por isso eu te convido para a gente acompanhar a reportagem da Raquel Amorim. A reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, está marcada para terça e quarta-feira da semana que vem. Apesar da evolução favorável do cenário econômico no país, com recente queda da inflação, inclusive de modo mais acelerado que o esperado, a Associação Brasileira de Bancos entende que a Selic deverá ser mantida no atual patamar, juros em 13,75%. Mas o cenário prospectivo abre espaço para cortes já a partir do mês de agosto. De acordo com a Associação Brasileira de Bancos, a avaliação da manutenção da taxa em junho e queda em agosto está sustentada em uma série de fatores que impactam a dinâmica inflacionária. Entre os principais pontos, a entidade destaca a redução da pressão nas medidas subjacentes, a deflação nos preços de atacado, a forte queda na inflação implícita nas negociações dos títulos públicos, a redução dos preços das commodities internacionais em reais, entre outros. O salto da economia doméstica no primeiro trimestre deste ano também deu nova força para a previsão de cortes de juros. Só para a gente ter uma ideia, de janeiro a março, o Produto Interno Bruto, PIB, teve uma alta de 1,9%, acima do esperado por analistas, puxado pelo agronegócio. Especialistas ouvidos pela CNN dizem que após a reunião do Copom de agosto, a expectativa é de redução da Selic para o patamar de 12%. E para o fim do ano que vem, a projeção para a taxa básica de juros da economia é de 9,5%. Os especialistas afirmam ainda que reduções mais agressivas podem ocorrer caso a queda da inflação seja ainda maior e a convergência para o centro da meta ocorra mais rapidamente. Do Rio de Janeiro, Raquel Amorim. Obrigada, Raquel Amorim. A gente segue nessa discussão, então, em torno da taxa de juros aqui no Brasil, porque ela reflete na nossa vida, a vida de qualquer pessoa que está ali pela rua caminhando, na sua vida que está nos assistindo, na vida da indústria, de grandes setores econômicos, enfim, na vida de todo mundo. Para falar sobre as expectativas para a próxima reunião do Copom, a gente conversa agora com dois economistas. O Paulo Gala, que é economista-chefe do Banco Master. Paulo, obrigada, hein, pela gentileza. Domingão, você está com a gente aqui na CNN, muito obrigada. E agradeço também a Júlia Braga, que é professora da Universidade Federal Fluminense e coordenadora de Conjuntura Econômica do IPEA. Professora, obrigada também, viu? Pela gentileza de vocês abrirem o tempo de vocês, mas informação é sempre um tesouro para as nossas vidas, bem importante que nós possamos ouvi-los. Vou até me sentar aqui para me ajeitar para essa conversa boa que a gente começa agora. Eu quero ouvir a percepção de vocês. Começando pela professora, quando a Selic, na sua avaliação, deve começar a cair? A gente tem a possibilidade de a partir de agosto. A senhora também avalia que deve ser por esse período? Ao que tudo indica, o Banco Central vai começar a sinalizar uma queda já na próxima comunicação e realizar, de fato, a queda a partir de agosto. Essa inflação, essa taxa de juros muito alta, ela é um reflexo de uma onda inflacionária que começou durante a Covid, foi agravada durante a guerra da Ucrânia, e essa onda começa muito forte e vai se reverberando para a economia, e conforme ela vai caminhando, ela vai perdendo força. Então, apesar da economia estar operando abaixo do pleno emprego ainda, essa onda inflacionária ainda estava sendo sentida no final do ano passado, no setor de serviços, no indicador no núcleo de inflação, como apenas uma tentativa de recomposição das perdas acumuladas ao longo dos últimos anos. Então, a inflação no ano passado foi controlada, diminuiu por causa das medidas de desonerações tributárias, mas ainda
era sentida nos outros setores, uma vez que esses outros setores, especialmente o setor de serviço e a variação salarial, estava apenas compensando parcialmente essas perdas acumuladas nos últimos anos. Ouvimos agora, então, Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master. De que maneira o senhor também avalia? E avalia, eu estou chamando aqui senhor e senhora elegantemente, mas claro, quero dizer que os considero muito jovens, viu? Poxa vida, um domingão vem aqui falar de idade, né? Mas os considero jovens. É só uma elegância. Então, para você, Paulo Gala, de que maneira você avalia essa movimentação da Selic? E se de fato, assim, agosto parece ser um mês que a gente pode ver alguma modificação? Obrigado, é um prazer falar com todos. Obrigado pelo elogio aqui, é uma ilusão de ótica. Mas acho que sim, é possível que o Banco Central corte juros em agosto. Se não cortar em agosto, deve cortar em setembro. E o mais importante para já é o Banco Central reconhecer na comunicação dele que a situação de inflação melhorou muito no Brasil, né? Nos últimos meses a gente teve queda nas expectativas de inflação, queda nos preços de atacado, queda nos preços de consumidor. Então o cenário inflacionário é muito mais tranquilo quando comparado a alguns meses atrás. Só que o Banco Central nunca corta juros sem avisar antes. Então agora a gente está naquela fase do aviso, né? Provavelmente a reunião da próxima semana vai ser uma reunião para marcar, né, essa nova comunicação do Banco Central, em que ele deve reconhecer que o cenário está mais favorável, né, que é mais provável que a gente tenha uma inflação próxima da meta e que, portanto, eu não acho que ele vai se comprometer já, é importante dizer isso, ele não deve escrever na ata e no comunicado que vai cortar em agosto, mas ele deve dar alguma sinalização de que o cenário é bem mais propício para cortes de juros adiante. Então, acho que agora a gente está nesse passo do ritual de avisar, né, o que vai ser feito. A gente sempre ouve, né, que as decisões que partem do Banco Central, elas são técnicas e não políticas. Mas eu quero ouvir o olhar de vocês, né, sobre o quão viável é esse tipo de justificativa, visto que a gente está no início de um governo e que naturalmente o mercado vai se tornar ali receoso. Puxa vida, vamos ver como é que essa gente nova vai se movimentar dentro do governo para ver se nos passa alguma segurança. Então, quero te ouvir também, professora, sobre isso, sobre o quão apenas técnica é essa decisão. Não, eu acho que, fora a questão política, que é sempre presente, eu acho que existiam alguns elementos de incerteza no início do ano, que era relacionado até quando o ciclo de aperto monetário do Federal Reserve ia continuar. E, além disso, houve um elemento importante, que foi a crise bancária na economia americana, que poderia ter gerado um problema de liquidez internacional e impactar a nossa taxa de câmbio, que é um elemento central na formação de preços da economia brasileira. E, é claro, existia também uma incerteza de quando as reonerações tributárias ocorreriam, dado que o governo estava iniciando, estava ainda se organizando. Então, eu acho que essas incertezas são naturais de uma economia capitalista e que estavam presentes naquele momento do início do ano e que agora já não estão mais presentes, uma vez que a gente percebe que o Federal Reserve já está no fim do ciclo do aperto monetário e conseguiu combater a crise bancária. Então, esses elementos agora já não estão mais presentes, essas incertezas foram dissipadas. Então, existe todo um ambiente agora, né, como o Paulo falou, com a deflação dos preços das commodities internacionais, que também são chaves para os preços internos da economia brasileira, que já estavam sentindo atacado e chegou agora ao varejo. Existe um cenário muito benéfico e propício a uma redução da taxa de juros. E agora compartilhando até essa mesma pergunta, mas para você, Paulo, por qual motivo a importância da queda dessa taxa básica de juros? Eu sei que é uma pergunta óbvia, quase parece uma pergunta boba, né? Mas a minha missão é sempre levantar a bola para poder ouvi-los. Por qual motivo a importância da gente começar a ver uma mudança nesse cenário da taxa básica de juros? A taxa de juros elevada é um remédio muito amargo, né? Ela funciona, ela realmente ajuda a controlar a inflação, fez o papel no Brasil de ajudar a trazer a inflação para baixo, mas ela tem um custo enorme de empregos, de expansão do crédito para as empresas, para as famílias. Então, custa muito caro em termos de geração de emprego e renda manter o juro elevado, né? É um remédio que tem que ser adotado nos momentos em que a inflação acelera, não tem muita alternativa.
mas na medida em que a inflação está controlada e está caminhando, né, para um cenário mais benigno, a gente precisa cortar essa taxa de juros o quanto antes, porque ela que está segurando a economia brasileira. Ela tem uma força muito grande para impedir novos investimentos, novas contratações, novos créditos para consumo, compra de bens duráveis, né, de imóveis, de eletrodomésticos, de carros, né, ampliação das fábricas. Então, ela é um obstáculo muito grande para a economia conseguir, enfim, se expandir. Então, agora, acho que a missão é, na medida do possível, começar a reduzir essa taxa, né? Professora Júlia, também compartilho contigo essa pergunta de por qual motivo, né? Por que da importância para a economia brasileira e para as nossas vidas, a nossa vida que está aqui na tela, você que está nos assistindo, quem está ali na rua passeando, enfim, todos nós brasileiros, por que é importante que nós vejamos essa taxa diminuir? Bom, em primeiro lugar, porque as famílias brasileiras estão endividadas no cartão de crédito e existe uma elevação do comprometimento da renda das famílias para o pagamento dos juros. Então, a taxa de juros básica, ela é como se fosse a mãe de todas as outras taxas de juros da economia, que se guiam com ela e que se movimentam também de uma forma correlacionada a ela. Então, quando a taxa de juros básica cai, todas as outras taxas de final, né, de ponta no crédito, também tendem a cair. E isso acaba beneficiando, propiciando o consumo de bens duráveis, que é um consumo financiado por crédito, que as famílias precisam parcelar no cartão de crédito. Acaba beneficiando também as empresas que, conforme a taxa de juros caia, conseguem mais facilmente realizar captações no mercado de capitais, financiar o capital de giro. E, além de tudo, um elemento importante é que a taxa de juros ela também tem um impacto nas contas públicas. Então, quando há uma redução da taxa Selic, também há uma redução dos juros da dívida pública. Então, isso acaba também beneficiando as contas fiscais e propiciando mais espaço para que o governo promova políticas anticíclicas de aumento da transferência de renda, de reajuste do salário mínimo, investimentos públicos. Então, a taxa de juros é um elemento também que tem um reflexo nas contas fiscais. Mas vocês avaliam, porque a gente fala muito, e até você acabou de lembrar isso para a gente, Paulo, de que a taxa básica de juros, essa taxa, ela é um remédio muito amargo para poder conter a inflação. Se nós não estivéssemos com essa taxa tão alta, a gente teria tido um descontrole maior da inflação, só para a gente poder compreender o cenário inverso. De que maneira você avalia que estaria a inflação neste momento? Essa é a pergunta que eu não posso te responder, porque a gente nunca vai saber, né, o que teria acontecido de verdade. Mas sim. A chance maior é que a inflação no Brasil tivesse acelerado ainda mais. É importante lembrar que o IPCA, que é a inflação medida pelo IBGE, superou os 10% no Brasil. Isso aconteceu só 3 vezes nos últimos 20 anos. Então, sempre que a inflação supera os 10%, isso liga uma luz de alerta muito preocupante. Basta a gente olhar o que está acontecendo hoje na Argentina, na Turquia, né, que são países que têm inflação completamente descontrolada. Então, o temor é sempre esse, de que a inflação comece a ganhar força, saia do controle, né? Lembra daquele passado péssimo que a gente teve de inflação muito elevada no Brasil, e por isso que a taxa foi aumentada, né? Mas agora o cenário, inclusive lá fora, o cenário é muito melhor, né? Em termos de inflação mais baixa, né? Certo. Eu vou fazer aqui mais uma pergunta para a gente poder até encerrar essa rodada. O que vocês avaliam que pode vir no próximo comunicado do Copom que nos dê a ideia de que lá na frente, em agosto, professora Júlia, essa taxa possa diminuir? O que você avalia que deve ser justificado por parte do Banco Central, por parte do Copom? Eu acho que a justificativa deve se basear nos indicadores concretos. O núcleo da inflação já desacelerou. A inflação, a gente tem um cenário de deflação dos preços dos atacados. Então, ressaltar esses indicadores concretos, o preço das commodities, a deflação das commodities e a variação cambial são uma espécie de indicadores antecedentes para a inflação ao consumidor. Então, ressaltar todo esse cenário, que é um cenário de redução, de desinflação na ponta, eu acho que é um elemento importante para que
haja um reflexo nos juros longos, como já está acontecendo, uma vez que os agentes econômicos já perceberam que em algum momento, o Banco Central vai reduzir a taxa básica. E esses juros longos são importantes para os investimentos privados. Então, eu acho que no comunicado, o Banco Central deve mostrar esse cenário diferente, né, do final do ano passado ou do início do ano, né, de tanto um cenário doméstico quanto um cenário internacional mais benéfico à queda da taxa Selic. E na sua percepção, Paulo, como deve ser essa justificativa que nos dê um alerta de, olha, puxa vida, realmente, deixaram no ar aqui a ideia de que a partir de agosto a gente pode ver uma queda? Ele já tinha dado uma certa dica na última reunião ao dizer que se a taxa for mantida nesse nível de 13,75, a inflação do ano que vem vai ficar abaixo da meta. No próprio modelo de simulação, nas previsões que o Banco Central faz, ele já indicava uma inflação abaixo de 3% no final do ano que vem, com o Selic a 13,75. Isso num cenário de 40 dias atrás, que não era tão benéfico como o atual, né? Então, o que ele deve fazer na semana que vem é reconhecer tudo isso que a Júlia falou, que na verdade é um relato do que está acontecendo, né? O Banco Central não pode fugir da realidade, né? Então, ele vai relatar o que está acontecendo com a realidade dos preços, né? Das expectativas inflacionárias, da queda de preços no atacado e no varejo, né? E vai ter que fazer alguma menção a próximos passos de política monetária, ou seja, do que ele pretende fazer com a taxa de juros, agora num ambiente de inflação muito menor, né? Então é por aí que deve aparecer alguma sinalização. Muito bem, conversamos com Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, e também a professora Júlia Braga, professora da Universidade Federal Fluminense e coordenadora de Conjuntura Econômica do IPEA. Obrigada aos senhores, mas estão muito jovens, viu? Senhor e senhora, é só para a gente poder ser educado aqui num domingão. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada de verdade. Obrigado à senhora também. A senhorita, acho que ficaria brincadeira. Muito obrigada, Bom viu, domingo gente? a todos. Obrigada. Bom domingo para vocês.